transtornos de ansiedade e como identificar e tratar com medicamentos e terapias. O que são os transtornos de ansiedade, como diferenciar ansiedade normal e uma ansiedade patológica. Principais tipos de transtornos, TAG, fobia, síndromes do pânico, TOC. Esse é um dos temas que está sempre em alta, ainda mais ultimamente nos dias de hoje, que vamos abordar hoje com 2 profissionais incríveis. Sejam muito bem-vindos ao Causa e Saúde, o podcast onde discutimos saúde, bem-estar e os desafios da vida moderna com leveza e profundidade, onde conhecimento que transforma e informação que ressoa. Eu me chamo Cláudia Causa e para falar hoje sobre um assunto de saúde mundial, né? Temos aqui 2 convidados incríveis, o Dr. Felipe Augusto Neto Ferreira, médico clínico geral, com especialidade em psiquiatria e saúde indígena, atua há 8 anos na saúde da família, auxiliando pacientes no controle da ansiedade por meio de abordagens clínicas e medicamentosas. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo espaço, tá? Acredito que esse tema aí vai somar muito para estar ajudando a população no dia a dia, até mesmo pelo fato dessa crescente síndromes que estão vindo e afetando diretamente a vida das pessoas. E também conosco, Fabiane Padova, que é psicóloga clínica há 9 anos, especialista em terapias cognitivas comportamentais, com experiência de atendimento com crianças, adolescentes e adultos, já atuou na rede feminina do combate ao câncer de Xanxerê, e seu trabalho é focado no alívio de sintomas emocionais e na promoção do bem-estar psicológico. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Boa tarde, obrigada. E esse é um tema que não só no país, né, mas de forma mundial, principalmente pós-pandemia, a gente percebeu que a crescência e até mesmo ser um tema que está sendo falado, que antigamente, uma época, não se falava de ansiedade, né? Exatamente. O que nós temos já que colocar de início? Como definimos a ansiedade, né? Qual é a definição de ansiedade? A ansiedade hoje, pela Organização Mundial de Saúde, ela é definida como uma preocupação excessiva, um medo e uma preocupação excessiva. Então, quem nunca teve um medo ou uma preocupação excessiva, né? Porém, isso tem que ser limitado. Tudo que passa do limite, que vai impactar você de uma forma direta, que vai estar não deixando você realizar as suas atividades, isso já se torna alguma coisa prejudicial para si mesmo. Né? Então, é muito importante ter em mente que a ansiedade é fisiológica do ser humano. Né? Nós, desde os tempos antigos, né, todos passaram por essa ansiedade, né, tiveram esses sintomas, no caso, diante de algum acontecimento. Então, a gente nunca vai ficar sem, né? Exatamente. Acrescentando, então, né, complementando o que ele trouxe, ela é um mecanismo, é uma forma de proteção do organismo, né? Quando o nosso sistema, quando o nosso organismo, ele se sente em perigo, com alguma preocupação, algo assim, ele precisa se defender, que a gente chama de luta ou fuga. Então, ele precisa estar preparado para uma luta ou para uma fuga diante de um perigo. E o que aconteceu muito na pandemia e vem quebrando muito tabu, vem trazendo esse assunto para as rodas de conversa, como a que a gente está conversando hoje, é que a gente cria uma situação de perigo imaginária. E se, né? Foi o que aconteceu na pandemia. E se o meu pai ficar doente? E se? E como vai ser? Uhum. É como se você estivesse sempre em fuga, né? Está sempre fugindo de algo que está aí diretamente te ocasionando esse medo, porém teria que ser algo que passasse esse momento, já voltasse à vida normal. Né? E às vezes as pessoas, elas acabam se prendendo até mesmo o medo do novo, né? Então a gente sempre fica com aquela sensação de como é que vai ser, como é que vai ser. Eu vejo por mim, principalmente na questão, trazendo aqui para a questão do podcast. Já gravo, vai fazer 1 ano, e toda vez eu tenho os picos de ansiedade, tu fica com aquele nervosismo, mesmo não sendo mais algo novo para mim, mas cada episódio tem um diferencial e se eu não me controlar, eu entro em crise. Esse é um exemplo bacana que você deu agora, no sentido assim, toda vez que você vai fazer alguma coisa que te desafia, né? É normal que você sinta isso. É normal que você saia do seu estado de conforto para estar resolvendo ou realizando alguma tarefa. Mas isso tem que ser limitado, né? Isso tem que chegar no ponto de você chegar aqui, sentar no seu estúdio e dar sequência na vida, seguindo o seu roteiro, né? Isso serve para o dia a dia nosso também, né? No trabalho, em casa. Usar a ansiedade a nosso favor, exatamente, né? Exatamente.
identifiquei uma possibilidade de uma situação, de um perigo. Eu uso isso a meu favor, me protegendo, né? Pensando como eu posso solucionar isso. Quando ele te trava, o teu exemplo foi super legal mesmo, né? Você sente a ansiedade, mas você controla e você vem e você grava o podcast. Ruim seria se isso te travasse e você não desse continuidade nesse teu projeto, nesse teu sonho, né? Ou começasse, né, nessa questão do julgamento, porque ontem eu quis entrar nisso e disse, parou. Uma autossabotagem. Vamos parar com isso, porque eu já faço isso há um bom tempo. Porque como é algo que vai mudando, a gente sempre tá buscando aperfeiçoar. Então, ele nunca segue uma linha sempre do mesmo jeito. Então, nesse período, ele vai mudando. Então, com isso, a gente percebe. E se vai dar certo? E se não der? Como é que vai ficar? Seria mais ou menos os trabalhos, quando nós apresentávamos em sala de aula, né? Quem nunca teve aquele amigo que chegava na hora, não queria apresentar. E aquele tema ainda sobrava para algum outro lá do grupo, né? Para estar apresentando. Isso aí já estamos diante de uma ansiedade descontrolada, digamos assim, né? Há um medo do novo, e hoje a gente vive muito numa incerteza. Digamos, na época dos nossos pais, eles tinham mais uma certeza de como seria o processo, quais são as etapas do crescimento, e a gente não tem mais tanto isso, que por um lado é bom, porque você consegue estar sempre se desafiando com algo novo, só que você está muito na incerteza do que tem que fazer amanhã, como vai ser o amanhã. As redes sociais também impactam muito nisso, porque aquela questão do me cobrar, será que eu tô atrasado? Isso seria, por exemplo, hoje voltado a mais um mundo competitivo, né? Uhum. Então, se você for pegar hoje e fazer uma análise geral, a ansiedade está presente em todos os meios e isso tem uma cobrança diretamente desse mundo como seria a palavra? Esse mundo de cobranças mesmo de cada um, né? De você estar sempre querendo fazer melhor e tá aquela competitividade em todos os setores. E às vezes é uma competitividade minha, interna minha, que ninguém tá competindo comigo, só eu estou ali naquela busca frenética da perfeição. Ou as inúmeras possibilidades, né? Uhum. A gente pode fazer tudo, em qualquer idade, a qualquer momento. A conectividade, o mundo moderno trouxe isso. E a gente tem muita possibilidade, então a dificuldade da escolha também. Será que eu tô fazendo a escolha certa? Será que é esse mesmo caminho? Além da cobrança do ter que ser perfeito, do ter que fazer o melhor possível, uma autocobrança às vezes, né? Que nem você disse, não é de fora, é da própria pessoa. Mas é também a questão de, será que é essa a minha escolha? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Porque a gente hoje tem muito mais possibilidade que os nossos pais tiveram. Muito mais opções, muito né? Mais muito opções. mais opções, né? Até mesmo pelo mundo moderno, né? Hoje estamos na era tecnológica aí, então isso tudo vem de forma positiva, óbvio, né? Mas vai impactar indiretamente e diretamente algumas pessoas voltado à ansiedade e os transtornos de ansiedade. E daí isso sai daquela ansiedade normal que a gente sente naquele primeiro momento, que depois tu diz, nossa, nem era tudo aquilo. Exatamente. Fiquei naquele desespero sem motivos. Que às vezes chega a acontecer questões fisiológicas, dor de barriga, dor de cabeça, tu perde o apetite. E com isso também vem a ansiedade mais crônica, né? Que é aquela coisa que você já começa a ver que é algo que acontece todo dia, às vezes até por tarefas simples. Preciso entregar um projeto, preciso entregar algo, ou tem uma reunião importante. Tu começa a entrar naquela compulsão do nervosismo, tu começa a ficar com aquela autocobrança e se não der certo. E daí a gente entra naquela bolha de que quando começa a identificar que saiu da ansiedade normal e está começando a se tornar um transtorno. O que acontece? Na verdade, se torna mais ou menos assim, né? Foi batido no ponto da ansiedade ser uma sensação normal, né? Quando que essa ansiedade passa de fisiológico para patológico? Quando você já não consegue mais realizar suas tarefas diárias que você fazia anteriormente de uma forma tranquila, né? Então ela já começa a causar um prejuízo socioocupacional, né? Você já não consegue levantar para trabalhar, você já não consegue realizar tarefas mínimas que eram realizadas, e mais o sofrimento psíquico. O que seria isso? Sempre aquela sensação de fuga, de medo, de não querer ir para tal lugar porque ele pode oferecer um certo risco, né? Então aí nós já estamos diante de uma ansiedade patológica, né? Que já seria interessante às vezes já estar para quem tem pessoas próximas, digamos, né? Porque um colega que não consegue ficar em público, um colega que não consegue realizar as atividades normais e antes era tudo normal. Isso aí já estamos diante já
da patologia. Já é um alerta, né? Exatamente. Já começa a identificar. Tem muitos casos que, às vezes, o paciente, ele consegue até fazer algumas atividades, executar, mas ele tem um nível de sofrimento muito elevado. Então, quando ocorre essa perda dessa qualidade de vida, ele executa algumas tarefas até do dia a dia, mas com um nível de sofrimento muito grande. É um peso muito grande para o trabalho, ou não consegue render igual, né, tinha a produtividade no trabalho, então também já é um sinalzinho ali, um indício que está fugindo do que é saudável, do que é normal. E daí nisso começa também a identificação de alguns sinais corporais, né, que muitas pessoas relataram que, nossa, eu achei que eu estava tendo um infarto, eu já tive uma crise física de ansiedade, e realmente é algo que hoje eu tento me controlar muito, porque é muito aterrorizante você não ter o controle sobre o teu corpo, você começa a tremer a um nível extremo, e você não sabe o que está acontecendo. Então, na parte da ansiedade, a partir de quando inicia esses sintomas, nós estamos diante das síndromes ansiosas, né? Que aí já vai desencadear outras patologias, digamos assim, que seria aí um transtorno obsessivo compulsivo, que seria o TOC, né? Nós temos aí a síndrome do pânico, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, nós temos... Me ajuda aí. Fobias específicas. Fobias específicas. Então, aí sim, é um conjunto de sintomas, né, que vai gerar... É um conjunto de sintomas que vão gerar essas síndromes. E ali isso vai afetando cada vez mais a vida da pessoa, até que ela às vezes entra num quadro depressivo. A evolução seria isso. O paciente com qualquer transtorno ansioso, ele fica vulnerável a desenvolver a depressão, e ao mesmo ocorre vice-versa, né? O paciente depressivo fica mais vulnerável a desenvolver um transtorno de ansiedade. Tanto que é comum a gente receber em consultório pacientes que têm os dois transtornos. Os dois quadros. E às vezes, quando chega nesse quadro, é necessário trabalhar em conjunto com as técnicas, né? Porque, assim, hoje em dia não tem quem não é ansioso, né? Então, é um relato que meio que unânime. E eu vejo que algumas vezes as pessoas dizem, ai, mas eu não queria tomar remédio. Mas, assim, é necessário às vezes. Porque tu precisa daquela ajuda, mas são vias de mão dupla. Você também precisa se conhecer, se trabalhar e entender que tá tudo bem. Porque daí a pessoa também começa nessa autocobrança. Eu vou tomar o remédio. Mas daí, se o remédio não surtir efeito, aí joga novamente, talvez, a responsabilidade sobre isso. Temos que ter, colocar muito ênfase nisso também, que a terapia voltada a esses transtornos, ela não se baseia só na terapia medicamentosa, né? Embora esses pacientes passam por várias outras terapias, e em caso de falência terapêutica, né? Aí seria interessante iniciar a medicação, né? Mas temos que colocar bastante importância no ponto de segmento do tratamento, né? Porque a gente vê bastante aí a parte de quando você faz a prescrição de uma medicação, um antidepressivo ou um ansiolítico, esses pacientes não querem aderir muito ao tratamento por um certo receio do que as pessoas vão pensar sobre isso, né? Estou tomando uma medicação que eles costumam falar bastante, um tarja preta, né? Uma medicação que às vezes mais está preocupando ele o que os outros vão pensar do que o efeito benéfico que esse medicamento está fazendo. Isso entra o preconceito também, né? A questão do tabu, mas eu não preciso tomar medicação antidepressiva, eu não preciso tomar ansiolítico, entra muito isso, então é todo um trabalho, assim, para explicar a necessidade e a importância que o paciente tem de fazer o uso. E ele respeitar também que tá tudo bem seguir nos processos, porque a gente também sabe que essa busca pela saúde mental é algo muito recente, que antigamente diziam, só vai no psicólogo quem é doente. E hoje a gente busca ajuda para não ficar doente, né? Então vinha muito desse preconceito, desse tabu que quem toma remédio para ansiedade e depressão é porque é uma pessoa doente. Não, hoje em dia é uma busca, uma ajuda para evitar a doença lá na frente. A gente precisa começar a ver o nosso sistema nervoso, porque é quem controla nossas emoções e o nosso comportamento. A gente precisa começar a ver ele como um órgão.
é um órgão que também precisa, às vezes, de um tratamento, porque ele não está no funcionamento normal dele. Então, às vezes, a medicação é pontual, não é uma medicação que vai seguir a vida toda tomando. Tem casos que precisa ter uma continuidade, um tempo maior, mas a gente, vendo o sistema nervoso como um órgão, a gente consegue tratar ele, cuidar dele de uma forma melhor, sem tanto preconceito, sem tanto tabu, porque a saúde mental, ela tá na base de toda a qualidade de vida, de todo o funcionamento do restante do corpo. Na questão física também, né? Nós fazemos uma analogia até, por exemplo, com o quadro de uma doença hipertensiva, um paciente que tem pressão alta. Esse paciente não faz uso de medicação para manter a pressão dele estável, para ele ter uma qualidade de vida e evitar problemas maiores. Isso não se torna diferente de um paciente que tem um transtorno de ansiedade e vai ter que fazer uma medicação para ele manter essa estabilidade psíquica, digamos assim, né? Para dar seguimento na vida. Até mesmo que a saúde mental hoje, ela é, para mim, no caso, né? Ela é o ápice de tudo, né? Ela inicia tudo por ela. Se você não tiver com a sua mente tranquila, você não vai conseguir desenvolver outras atividades, até mesmo atividades físicas, né? Porque é o que nós mais cobramos, né? Então, atividade física, uma boa alimentação. Mas como que eu vou cobrar de um paciente que não está conseguindo sair do quarto dele, né, por algum tipo de transtorno, para ele fazer uma caminhada? Ou se ele tem uma crise de pânico, um quadro de pânico, como que ele vai entrar com o pessoal em público? E é muito disso, né? E temos bastante casos, né, voltado a isso. A gente começa daí a tratar lá na base, né, e estimulando aos poucos. Mas esses pacientes, às vezes, eles sofrem bastante preconceito também, né? E daí eles... é frescura, falta do que fazer, falta de Deus. Tem muito disso ainda. Acho que a gente precisa desconstruir isso. Isso também acaba afetando ainda mais a pessoa, e às vezes ela evita de se abrir, né? Porque às vezes no se abrir também você pode dar a orientação de buscar um profissional, buscar uma ajuda ali que vai favorecer aquela pessoa, para ela ver que ela não tá doente, que isso não é o fim, mas que essa ajuda é necessária. Eu hoje, após muitos anos, digamos assim, de começar a cuidar de mim, começo a identificar quando tô entrando na crise, porque é uma coisa que nem o Felipe falou, vai afetar a tua vida completamente. Eu, quando tô nos períodos ansiosos, eu não tenho rendimento, não consigo atender, não consigo pensar direito. Às vezes, assim, chego na cozinha, eu paro, o que eu ia fazer? Começa a ter os lapsos de memória, ou você fala uma coisa ali, depois você não lembra mais o que você falou, e isso vai afetando de uma maneira tão intensa que você é 2 toques para entrar em crise. Como que você vai conseguir manter uma concentração para realizar suas atividades diárias, sendo que você está com pensamento em outras coisas que estão te causando medo, né? Então, coisas que nem aconteceram, né? Aí já entra... Talvez nem vão acontecer. Exatamente. Né? Se torna aí literalmente a imaginação, né? Mas implica de forma direta para esses pacientes. Na questão da qualidade de vida, né? E é muito, por exemplo, depois que coloquei as atividades físicas, eu falo muito disso, as pessoas quase estão enjoadas de ouvir, mas eu falo muito disso, que depois que eu coloquei as atividades físicas como um propósito na minha vida, eu consigo controlar melhor a minha ansiedade. Então, se eu fico muito tempo sem ir treinar, eu já começo a me sentir mais ansiosa, eu já noto a diferença no meu organismo. Então, para mim, atividade física me ajuda bastante. Mas quando eu tô nos picos, mas nem se eu fizer 10 km, vai me resolver. Aí, então, eu tenho que sentar, conversar, e mesmo às vezes, assim, não é o suficiente. Então, realmente, precisa da busca. Mesmo você se conhecendo, e eu também já tô quase naquele ponto, assim, se precisar ir pra medicação, eu vou tomar algo, porque é pro meu bem-estar, é pra minha saúde, né? Porque às vezes a gente fica realmente, por muito tempo eu tive esse preconceito do, mas eu tenho medo de tomar, vai que eu fique viciada, vai que eu não consiga mais parar, ou isso será que vai afetar no meu rendimento? Esse é um ponto muito importante que você colocou, voltado a você saber o seu limite, né? Então, por mais que às vezes você convive com isso, mas está algo fisiológico, algo normal, que te dá aquele frio na barriga, mas você desenvolve o seu dia, tranquilo. Mas quando começa a pegar um pouco mais pesado, aí cada um sabe o seu limite. Então, acho que aí já é a hora de estar procurando aí uma ajuda, né? Ou conversando, passando para frente esses problemas também, para não guardar para si só e às vezes estar desencadeando outras síndromes, né?
Tudo que não é tratado no começo vai evoluindo. A ansiedade também é assim. Se ela começa, você percebe, ele tá afetando o teu dia a dia. Ah, mas eu consigo controlar, eu consigo levar mais um tempo. Eu consigo. Às vezes o paciente se perde e ele agrava bastante o quadro. E aí quando ele um transtorno mais agravante, né? E aí quando chega para tratamento, né, que bons casos que chegam para tratamento, aí já tá num quadro bem grave, uma ansiedade bem elevada, e aí a própria terapia, tanto medicamentosa ou psicológica, leva mais tempo pra gente reverter isso. Então é importante isso que você colocou, de saber o limite e cuidar, né, pra não ultrapassar. Não postergar mais, não postergar. porque depois eu acredito que também fique um pouco mais complexo, porque o paciente também fica na frustração da tentativa da melhora. Naquela busca do tentar melhorar o mais rápido possível. Exatamente. E aí, às vezes, se torna um tratamento, às vezes, a parte até medicamentosa um pouco mais longo, né? E tendo em vista também que esses pacientes com tratamento mais tardio, eles têm mais recidiva, né? Então, o ponto de buscar o quanto antes é para você aprender a lidar com a sua ansiedade, né? Não deixar ela tomar conta de você e você saber que ali vai vir, mas ela vai embora e sua vida vai seguir de forma normal. Então, a partir da hora que ela já está praticamente, né, desenvolvida em você, aí já fica um pouco mais complicado, mais tardio o tratamento, né, mais tempo de tratamento, né? Nesses casos, nada melhor do que confiar no profissional e seguir as orientações, Isso, né? e também ter muito do se sentir seguro, ter um ambiente seguro, né? Porque às vezes as pessoas não buscam as ajudas porque ainda não se sente seguro de se abrir. Por causa do, o que vão achar de mim? Vão achar que eu sou fraco. Eu vejo nas redes sociais as pessoas acordando 5 da manhã, fazendo aquela rotina incrível. Tem um monte de empresas. E às vezes a pessoa fica naquela, meu Deus, eu não consigo fazer isso no meu dia. Aí entra a frustração também, que as redes sociais acabam trazendo muitas vezes. É porque a pessoa colocou aquela rotina linda diária em um dia. Ela não expôs a vida toda dela. Então, tem dias que a gente consegue, sim, ter um dia bacana, assim, bem produtivo. Mas tem dias que a gente não consegue. Mas na rede social só tá exposto o dia melhor. bonito, né? O bonito. Melhor. É igual as fotos, né? Nós só postamos as bonitas. Claro. Né? As feias ficam na galeria. Ou a gente apaga depois. Exatamente. Então, há uma comparação que é muito injusta. É aquela história, a grama do vizinho é mais verde. Não, não é, né? É porque ele só tá mostrando aquela parte, aquele tem recorte. Todo um processo, né? E também tem muito daquela questão da experiência, do que um teve e o outro teve. Eu tomei esse, mas me fez muito mal. Ou, eu fiz essa terapia e não me resolveu. Mas é que talvez, pro seu caso, nós somos individuais, somos pessoas diferentes. Existe o ponto da terapia medicamentosa, mais ou menos, a grosso modo, assim. Qual medicamento seria melhor para tratar uma crise ansiosa? Nós não temos muitas diferenciações de medicamentos melhores, né? Que seria mais ou menos uma pergunta simples assim: qual carro que me levaria daqui em Chapecó? Qualquer carro, né? A diferença é que às vezes um vai mais rápido, um vai mais devagar, um vai dar mais efeito colateral, né? Voltado à parte do medicamento, conforto. Outro mais segurança. Então isso está baseado com os medicamentos também. Então às vezes esse paciente teve experiências negativas com uma medicação que deu muito efeito colateral, né? Que daqui a pouco deu muito sono ou deu muita insônia, chegava, por exemplo, à noite, esse paciente não conseguiria dormir, né? Durante o dia ele já estava ali que ele não conseguia trabalhar porque ele estava com muito sono. Então assim, cabe avaliar muito bem, né, essas falências terapêuticas voltado principalmente às terapias medicamentosas e não ter esse preconceito, digamos assim, de eu já tomei uma vez e não deu certo. Então, às vezes, está procurando o seu profissional, né? Você foi no doutor lá e o doutor te passou a medicação, volta nele, conversa com ele, explica que essa medicação está te causando muito efeito colateral, né? Que com certeza ele vai te dar outras opções de medicamento. Sim, e é muito do teste, porque também é terapia, né? Exatamente. Acho bacana a gente falar disso, porque eu vejo que Nós já estamos nos medicamentos já, né? Nós pulamos. A gente tá no medicamento, mas eu vou entrar nessa área, porque eu vejo que tem muito paciente que ele abandona o tratamento porque a medicação não deu certo de primeira. Porque eu trabalho a parte de mas em parceria, em trabalho conjunto com o médico psiquiatra. Então, ou o médico clínico geral, mas geralmente é o psiquiatra que medica, que acompanha, né? Então,
eu acho muito bacana quando o médico ele dá um retorno para o paciente, ele explica para o paciente, esse medicamento vai dar esse efeito colateral, pode, né, dar. E se você não se adaptar, me manda mensagem, aí a gente vai, ou marca a consulta novamente, faz Vai esse ajustando, acompanhamento né? para ajustar. Porque às vezes o paciente chega lá na terapia comigo e ele comenta da medicação, mas ele não tem o suporte Adequado sobre as orientações voltadas a isso, né? até para ele saber, não funcionou esse medicamento, mas existem outras Tem opções. outras Às vezes é o opções. horário que está errado, às vezes é a dose que tem que ajustar. Então, essa conversa, essa continuidade tem que ter com o profissional. E às vezes o paciente abandona porque não deu certo de primeira. Isso acontece muito, às vezes, de paciente voltar e falar que não está conseguindo ter rendimento na vida dele, no trabalho, por causa da medicação. Após, quando eu comecei a tomar essa medicação, iniciei a medicação, não consegui fazer mais nada. Então, assim, aí você vai fazer uma avaliação assim mais minuciosa, ele está tomando uma medicação de manhã que seria para ele tomar à noite. Né, que já é uma medicação que às vezes já iria ajudar ele a dormir melhor, a relaxar mais à noite, né? Pra ter Então, assim, descanso. são detalhes que fazem São diferença. ajustes. Ou às vezes assim, me fez mal no estômago, mas reporta, olha, o que pode ser feito, porque às vezes a pessoa fica naquela, não vou falar, vou tomar até o final, se der certo, não deu. E às vezes é esses pequenos ajustes que você vai fazendo essas correções e também conversar, entender a realidade do paciente. Porque às vezes o paciente, por exemplo, não tem também um hábito muito saudável. Então, assim, tu tem que ir construindo isso, né? Você falou o hábito saudável, o paciente às vezes que está fazendo uso da medicação e tem uso abusivo de bebida alcoólica, né? Ou que seja um uso social de bebida alcoólica. Se tiver uma interação com essa medicação, às vezes o resultado não vai ser o esperado, né? Então, tipo, é um ponto muito importante também para quem está fazendo algum tratamento nesse ponto, cuidar bem a parte alimentar, né? E mais evitar a bebida alcoólica. É que é um conjunto, né? São pequenos degraus que a gente vai construindo com a medicação, com a terapia e fazendo ajuste, porque vai chegar num período que talvez, olha, não tá mais funcionando. Então, o que eu preciso reavaliar? O que eu preciso mudar? Porque a ansiedade, ela começou como aquela, eu vou segurar só o cartaz aqui no trabalho, na apresentação do trabalho, eu não vou falar nada, você fala. Pra aquele quadro assim, meu Deus, eu tenho que apresentar uma coisa importante amanhã, e você esquece que você tem que apresentar, você não lembra nem o teu nome. Exatamente. Isso inicia até na infância, né? Tem muitos casos de crianças, assim, que já não querem ir para a escola. No dia que tem a prova, no dia que tem a apresentação de trabalho, no dia que tem alguma coisa, já foge. A ansiedade chega num nível, desde criança, assim, chega num nível que a criança se sabota, ela não participa mais das atividades por conta da ansiedade. Aí chega num ponto já, puxando a sua fala, o transtorno do pânico, né? Porque aí a criança fica tão retraída que tudo nela vai gerar um certo, ou melhor, um medo excessivo de estar realizando, né? Vai pra escola, não vou pra escola porque lá às vezes a professora vai colocar eu pra apresentar um trabalho e eu não vou conseguir apresentar esse trabalho, daqui a pouco meus amigos vão dar risada de mim. Isso. E aí... A criança não quer mais falar, que era extremamente comunicativa, para de falar, fica com vergonha de falar em público. Exatamente. Exato, então são sinais que às vezes começam lá na infância, isso é bom para os pais, né, ficar atentos e buscar entender o que está acontecendo com a criança, né, levar para terapia, o que está acontecendo, porque às vezes a criança não se abre com os pais, né, ou até o próprio adulto, né, o adulto também não quer se abrir com o amigo, com a amiga, com medo de julgamento, então vai para terapia, que lá, né. Ambiente mais com que tu consegue às vezes expressar talvez aquelas inseguranças que você tem e conseguir lidar, né. E para um profissional que vai saber avaliar o que está acontecendo, o que está desencadeando essa ansiedade, qual é o caminho que precisa seguir para resolver esses sintomas. Voltado ao ponto que você comentou de não se abrir com os pais, os professores também estão bem antenados quanto a isso, né? Porque hoje uma grande parte dessas síndromes, digamos assim, vem para nós com relato da escola, né? A escola detecta ali, porque as crianças passam um bom período do dia na escola. Acredito que seria o maior período que elas passam hoje durante a semana é no colégio, né? Então, ninguém melhor que os professores para estar avaliando esse desenvolvimento em sala de aula também, né? O que pode estar aí impactando diretamente num bom desenvolvimento dessas crianças, né? E isso é um reflexo depois para a vida adulta, né? Que a gente vê que a crescência desses transtornos, principalmente ansiedade, ou até as crises de pânico, tudo vai agravando cada vez mais se não identificadas precocemente e se não tratadas precocemente.
Uma grande maioria desses pacientes hoje que sofrem com transtorno de ansiedade, quando você faz uma anamnese com ele, que você conversa, né, pedindo mais informações, eles sempre relatam algo do passado, né? Por mais que às vezes esse algo do passado não foi assim tão impactante, às vezes para nós como quem está avaliando, mas para ele estar nos relatando, isso mexeu com ele de alguma forma, né? E às vezes é o que nós estávamos comentando, é uma coisa que vem lá de trás. É um gatilho. Exatamente. Um trauma, algo não resolvido. Por isso que a terapia é muito importante. Não só a medicação, mas tem que ter essa parte desse entendimento, dessa terapia, para entender de onde vem. Porque a parte de medicação vai tratar os sintomas, né? Mas todos os sintomas, como se fosse uma árvore, né? Sintomas são os galhos, as folhas. Mas tem uma raiz. Tem um porquê, tem de onde vem. Então, a terapia faz esse processo de buscar lá o que está acontecendo, de onde vem para... E olhar com carinho também, não com culpa e cobrança. Muitas vezes, né? Que às vezes a pessoa fica naquela, nossa, mas que coisa boba, como é que eu deixei isso me afetar? Mas foi desencadeado o primeiro gatilho ali. Uhum. E daí a pessoa nem percebeu, né? Às vezes passou por aquilo e não ficou... Ficou lá no inconsciente, né? Ficou lá gravado. E aí, depois que a pessoa vai pra terapia, ela... Opa, é disso. Eu sou muito... Eu vou corrigir a frase, eu não sou ansiosa. Eu tenho ansiedade, mas é possível melhorar. Mas realmente, eu quando tenho coisas... Eu sou muito de programar, eu gosto tudo muito programado. Então, isso também desencadeia outros gatilhos quando não sai... Como planejado. Como planejado. As pessoas sofrem muito com isso, né? Às vezes, para quem é muito organizado, né? Então você levanta de manhã. Na verdade, você nem levanta de manhã, você já dorme sabendo tudo que você vai resolver amanhã de manhã. E se esse dia começa meio atravessado, então parece que o seu dia... Aí entra a parte do medo que nós tínhamos conversado, de algumas alterações que, momentaneamente, no início do dia, você vai ajustando. E quando for até na hora do almoço, por exemplo, você está com a sua vida normal novamente e vida que segue. Agora, quando você tem uma ansiedade patológica instalada, aí você não tem nem essa maturidade ou essa inteligência na hora para poder estar resolvendo esses problemas. De dizer, tudo bem, não deu certo, beleza, vamos fazer o outro. Não, então fica naquela, meu Deus, eu não consegui resolver aquilo. Não deu um lado, faz no outro, né? Tipo assim, vamos desenrolando, né? Então fica meio que travada, né? A pessoa para ali... E aí não sai mais nada. E daí o dia você foi, tu diz, hoje o dia não rendi nada, hoje não fiz nada, porque... Foi uma coisinha... Uma coisinha mínima, às vezes, que é, assim, uma coisa que se você para depois e reavalia, tu diz, mas gente, eu não tinha nem necessidade, deixa de lado e vai. Mas, o computador travou bem na hora que eu precisava finalizar um arquivo, não consegui finalizar no tempo que eu precisava. Sabe que... Tem uma pesquisa bem recente da neurociência que saiu sobre a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Trazendo esse gancho do que vocês comentaram, de que a TCC, ela altera alguns processamentos no cérebro que são relacionados com o autocontrole e a tomada de decisões, e as emoções também. Então, nesse caso, aconteceu um detalhezinho lá pela manhã que estragou, né, todo dia. Às vezes, se você consegue identificar ou tá com a terapia em dia, que a gente brinca, né? Você não permite que aquilo atrapalhe o dia todo. E a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, ela faz isso para que seja de uma forma mais automática, né? Ela faz uma modificação no funcionamento do cérebro, ela ativa áreas específicas que estão relacionadas com autocontrole e tomada de decisões que te ajudam a que isso seja mais rápido, que você não leve isso pro dia todo ou pra semana, às vezes, né? Seria como você vai conseguir resolver esse problema que tá para você agora, né? Então, tipo assim, te dá esse poder de resolução, né? Sem que isso afete outros pontos. Dá aquela silenciada nas vozes da cabeça. É autocontrole, né? É autocontrole. E você não ficar ali se torturando por uma coisinha que... Pelo problema. Pelo problema que não vai adiantar. Você não se tortura pelo problema e você começa já a buscar a solução. Seria mais ou menos isso. A resolução desse problema que já está ali instalado, né? E com isso também a questão do uso dos medicamentos, principalmente a questão ansiolítico e antidepressivo. Existe um pouco de, digamos, de um pré-julgamento que vai me deixar grogue, eu vou perder questão de raciocínio. Como é que é um pouco assim esses questionamentos que os pacientes fazem quando é sugerido
iniciar um tratamento medicamentoso? Cada paciente tem uma particularidade, digamos assim, né? Então, hoje, por exemplo, vamos fazer um tratamento num paciente que está sofrendo de insônia. Então, isso é colocado, isso é avaliado para quê? Para que esse paciente tome essa medicação e melhore a sua sonolência, ou induza essa sonolência, para ele ter uma noite tranquila, acordar descansado, né? Então, todo paciente, né, que passe por uma consulta é avaliado esses critérios para que consigamos colocar o melhor medicamento possível, com menos efeito colateral, embora alguns possam ter, mesmo você fazendo essa avaliação toda, né? Para que isso impacte diretamente numa melhora do caso o quanto antes, né? Qual que é o esperado? Esse paciente iniciar uma medicação e já apresentar melhora aí em 7, 10 dias aí, ele já está Começa a ver uma evolução. ele já está sentindo essa melhora. Ele mesmo já refere que ele já está, né? Claro que esses 7, 10 dias seria o início, mas aí já seria um prazo mais longo, um tratamento aí mais vamos colocar aí 6 meses, né? De 4 a 6 meses aí de O corpo se terapia. acostumar e o organismo, e a pessoa também vê aquilo como uma nova vida, porque querendo ou não, quem tem ansiedade, quando as pessoas dizem, você não pode ser muito ansiosa, é como se, não, então eu vou lá desligar minha chavezinha da ansiedade e pronto, agora eu não sou mais ansiosa. Tem que relaxar. Né? Assim, é uma coisa que é tão involuntária que ao mesmo tempo acaba revoltando, porque você se sente, como é que eu não consigo controlar algo dentro da minha própria mente? E não tem nada que tire mais a qualidade de vida do que um quadro ansioso, né? Do que uma pessoa com perfil ansioso e depressivo, né? Trazendo os dois. Isso tira muito a qualidade de vida, o bem-estar, enfim, tudo. Afeta diretamente a vida desse paciente, né? Porque aí ele já não consegue ter aquele aproveitamento no trabalho, aí essa frustração do trabalho ele já leva para casa, isso já vai influenciar no relacionamento dele com a esposa, com os filhos, né? Então, não tem como não impactar diretamente de forma negativa a vida de um paciente com ansiedade sem estar controlado, sem estar compensado. Ou às vezes até com um ambiente onde ele possa se sentir seguro, porque às vezes até nesse próprio, com as pessoas próximas, as pessoas dizem, mas por que você tá ansiosa? Por que você tá preocupada? Você não tem problemas, né? Às vezes as pessoas vêm nessa invalidação do sentimento da pessoa, e daí às vezes ela, então não vou me reportar mais ninguém, vou segurar. É um julgamento que o público faz de uma forma assim, poxa, ele tem um carro bom, ele tem uma casa boa, ele tem um emprego bom, por que ele está ansioso? Por que ele tá passando por isso, né? E a gente quer passar isso para vocês terem uma visão muito mais além do que se trata, né? Então, às vezes, não é algo que você vai ali na farmácia, compra e resolveu o problema, né? Então, tipo, temos que trabalhar bastante em cima disso, como a Fabiane falou no começo, voltado à parte de quebrar um pouco o tabu, né, do pré-julgamento, né, do pré-julgamento para com algumas doenças, principalmente psicológicas. E nisso, atualmente, a gente vê, nos últimos anos, muitas pessoas famosas expondo, interrompendo carreira para se tratar. Então, acho que quando alguma pessoa famosa, alguém que tem uma influência social, faz isso, acho que contribui bastante para conscientizar e nos colocarmos como humanos e que às vezes a gente precisa de ajuda e de tratamento. Chama a atenção de uma forma diferente, né? Porque o ponto que você fala de um famoso, poxa, o cara tem ali fama, dinheiro, acesso público, né? Então, tipo, por que aquele cara tá ansioso ou aquela mulher está ansiosa, né? Então, assim, cabe a gente fazer uma visão autocrítica, né? Sobre isso aí para estar, às vezes, ajudando mais do que, às vezes, limitando o acesso de pessoas. E mostrando que é uma realidade que não escolhe classe social, que não é algo que... Não é porque eu tenho condições financeiras gigantescas que isso não possa me afetar, porque às vezes é uma questão com a pessoa mesma, a autocobrança, se autocobrar, nunca está bom, nunca está perfeito, eu preciso melhorar, não tá bom, ou um errinho que ela cometeu ali, nossa, eu vejo por mim, às vezes, eu não assisto alguns episódios mesmo, porque eu tenho receio de ver algo que eu não gostei e eu vou ficar naquilo, meu Deus, como é que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Nossa, eu não devia ter falado daquela maneira, eu devia ter ficado mais retinha, então a gente fica nessa autoanálise e tá o tempo inteiro ali achando que os outros estão fazendo isso e é só nós. Às vezes é somente a gente que tá vendo isso. O nosso inimigo tá sendo a mente, no caso, né?
E às vezes a tua mente vai te jogar para um detalhezinho que você não gosta, mas você tem toda uma gravação, por exemplo, que saiu maravilhosa, mas aquele detalhezinho, a tua mente fica naquilo. Isso, martelando, é que nem dizem, por exemplo, pro estético, nossa, mas é só você que vê, essa imperfeição não tem nada. E é muito disso, porque às vezes é uma coisa que só incomoda a gente. Ninguém nunca reparou, mas se você falar e mostrar, a pessoa vai começar a reparar, porque você mostrou, né? Então daí tu fica naquele sentimento, naquele anseio, e realmente hoje, essa questão dos famosos abrindo mais essa parte da vida, demonstrando que não é aquela conto de fadas, que é tudo aquela coisa muito acesso fácil, que realmente chega um ponto que a pessoa ela precisa dar um tempo, e é muito bom quando parte por conta própria da pessoa. Eu quero dar um tempo, eu quero me tratar, quero me curar, né? Porque mostra que isso não é fraqueza. Aí já entra a parte do prejuízo socioocupacional, né? Então, por exemplo, vamos colocar um cantor. Ele já não deve estar conseguindo mais subir no palco para cantar, né? Ele já não está tendo mais aquela liberdade, aquela vontade, né? Ou aquele querer estar ali, né? Então, tipo, tá indo forçado porque ele tem que cumprir uma agenda, ele tem todo um entorno ali que obriga praticamente ele a estar realizando aquelas funções, né? E o legal de olhar para esses casos é que às vezes eles fazem uma pausa pequena para cuidar de si, para tratar e depois voltam. Então isso é muito bacana falar também, que o paciente que trata, a pessoa que se permite esse cuidado, tem resultado. E vai voltar a ter uma qualidade de vida, vai voltar a produzir, mas se não fizer essa pausa, se não fizer esse tratamento, se não fizer esse cuidado, vai conviver para sempre com aquele problema, se agravando, né? Exatamente. Até que chega num ponto que a pausa não vai ser mais voluntária, vai ser involuntária, porque já virou um problema de saúde, que não tem mais, às vezes assim, não tem mais escolha, não tem mais o que recorrer. E aí, às vezes, as pessoas começam a buscar outros meios para tirar essa ansiedade, né? Que aí seria bebidas alcoólicas, né? E outras drogas, digamos assim, outros né? vícios. Aí já vai causando dependência para outro lado, né? Então, diretamente, só efeitos maléficos para esses pacientes, né? Então, essa questão da busca, ela acaba sendo assim, o quanto mais cedo, quanto mais rápida, mais saudável tende a ser para a questão de saúde, tanto da pessoa e quanto dos familiares todos ao redor, porque chega num ponto que ninguém nem ao redor consegue mais ajudar aquela pessoa, né? Tem que uma decisão que parte por ela. E, Fabiane, do teu lado, assim, o que tu teria para dizer sobre quem busca identificar esses fatores de ansiedade? Como que a pessoa pode identificar? Quais técnicas que ela pode iniciar para tentar dar uma amenizada, mas sempre lembrando que uma ajuda profissional é muito bem-vinda. Então, dentro da TCC a gente trabalha várias técnicas que auxiliam no dia a dia, mas tem uma técnica que eu gostaria de trazer, que ela é muito simples, eu vou explicar o porquê que ela funciona, porque só falando a técnica, ela é tão simples que as pessoas não usam, né? E ela pode ser usada dirigindo, pode ser usada no trabalho, e ela ajuda a aliviar. A gente falou desde o começo que a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo, é uma forma de proteção, e quando ele identifica um perigo. Então, quando ele identificou um perigo, seja real ou imaginário, os famosos IC, ele ativa a ansiedade, né? Luta ou fuga. Então, taquicardia, sudorese, a respiração fica ofegante, enfim. E aí, essa técnica, ela ajuda, ela contribui para mostrar para o nosso sistema, para o nosso organismo que está tudo bem, que não está em perigo, que seria a técnica de respiração. Porque quando o nosso sistema percebe que está em perigo, uma das primeiras alterações é a respiração, fica uma respiração ofegante, uma respiração muito rápida e curtinha, né? E aí, quando a gente ajusta essa respiração, o nosso sistema entende que ele não está em perigo, então ele relaxa. Então, respiração bem simples, uma técnica que pode ser usada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, e que dá resultado, e que funciona. Então, para a pessoa que está começando, ou que com uma ansiedade leve, ou que já tem um diagnóstico de transtorno, pode usar. Bem simples, inala, né, pelo nariz, retém por alguns segundos e exala pela boca bem lentamente, um processo bem lento. Claro que só a técnica, só usando essa forma de controlar a ansiedade não resolve. Tem casos que precisa de acompanhamento profissional e daí, nesses casos, nada melhor do que seguir as orientações do profissional, né? Isso, daí terapia, medicação. O que for necessário para ir controlando até que a pessoa consiga se conhecer e, né, trabalhando esse processo para que daí ela consiga gradualmente vendo a evolução.
que os quadros não piorem nesse sentido. É um assunto que a gente ficaria horas e horas e horas falando. Muita coisa, né? É muita coisa e é uma questão que a gente vê que com as redes sociais, com esse avanço tecnológico, com fácil acesso a tudo, só está crescendo, né? Esperamos que as pessoas, da mesma forma que têm essa crescência, busquem ajuda e não tenham esse medo de buscar ajuda, que tá tudo bem, né? Nesse quesito, que a gente conseguir ir trabalhando esse preconceito que ainda existe sobre essa questão da saúde, e que realmente a ansiedade é algo muito desafiador. Quem tem, entende outras pessoas que têm, porque a gente sabe que não é é só desligar a chavezinha, né? E às vezes as pessoas que não têm fica um pouquinho difícil de entender, mas como é que você fica remoendo isso, né? Que é algo que vai muito além do que só para de pensar nisso. Eu brinco muito assim com resolver o problema do outro, é muito fácil, né? Faz isso e está resolvido, e a gente sabe que não é bem assim, né? E eu queria ver com você, Felipe, se tu tem algum recado para deixar para o pessoal, para o nosso público, sobre essa questão de cuidados com a saúde mental, questão da medicação, que não precisa ter medo. A orientação, já vamos iniciar uma boa alimentação, né? Uma atividade física para quem já está com a vida tranquila, que não está tendo nenhuma perturbação, digamos assim, né? Agora, do contrário, se já tiver algum transtorno, algum sintoma que está atrapalhando de forma direta, já procure um profissional, tá? Não perca tempo, procure um profissional, busque ajuda, não tenha receio disso, não tenha medo da medicação, né? Caso precise ser tomada essa medicação, né? E aí é uma gradativa de vários fatores, né? Para no final ter um bom retorno, né? Ter um bom resultado. Melhor. E para você, Fabiana, que recado que você gostaria de deixar para o nosso público? Ele falou praticamente tudo, né? Nada melhor do que uma vida em equilíbrio, para as nossas emoções também estarem em equilíbrio, mas, no caso, se precisar buscar ajuda, se já está com atividade física, com uma boa alimentação, busca ajuda profissional, seja com psicólogo ou com psiquiatra, porque às vezes a pessoa também tem essa dúvida, então tanto faz, né? Ou vai para o psicólogo ou para o psiquiatra, que se tiver necessidade eles vão fazer os encaminhamentos, ou para o médico da UBS, né? Da Unidade Básica de Saúde, mas busca tratamento, porque não dá para ficar sofrendo com algo que dá para tratar, que dá para amenizar esse sofrimento. Então, busca o tratamento, busca essa ajuda, essa orientação, siga, e aí os resultados positivos, eles vêm, com certeza. É uma construção, né? É uma construção. Eu queria agradecer imensamente vocês por estarem aqui, por compartilhar esse conhecimento, por ajudar mais pessoas, porque às vezes essas trocas que a gente tem faz muita diferença, que tem alguém com um relato parecido, e trazer um conforto também para as pessoas. E também queria agradecer ao nosso público que nos acompanha, e que, se esse episódio faz sentido para você ou até para alguém que você conhece, se quiser compartilhar, acredito que assim a gente vai transformando e ajudando mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo episódio.